O Espiritismo, uma doutrina que emerge no século XIX, traz uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e a reencarnação. A história que mais repercutiu na humanidade dentro desse contexto é, sem dúvida, a de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. A história que mais repercutiu na humanidade do Espiritismo. Kardec, um educador francês, deu voz a uma série de fenômenos sobrenaturais que ocorriam em sua época, transformando-os em uma doutrina filosófica que buscava compreender a natureza dos espíritos e sua relação com os seres humanos. A sua obra, O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, não apenas marcou o início da codificação espírita, mas também provocou um movimento que se espalhou rapidamente pelo mundo, mudando a forma como muitos enxergavam a vida e a morte. Allan Kardec, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail, começou sua jornada no espiritismo após se interessar por mesas girantes e outros fenômenos mediúnicos que começaram a se popularizar na França. Após observar e registrar esses fenômenos, Kardec percebeu que havia uma mensagem mais profunda sendo transmitida através dos espíritos. Essa revelação levou-o a compilar uma série de perguntas e respostas que abordavam questões existenciais, morais e filosóficas. A partir dessa interação, ele estabeleceu os fundamentos do que viria a ser a doutrina espírita. A obra de Kardec foi revolucionária, pois introduziu conceitos como a reencarnação e a evolução espiritual em um contexto que, até então, era dominado por visões dogmáticas e rígidas sobre a vida após a morte. Ele não se limitou a aceitar as respostas dos espíritos, sua abordagem científica e crítica permitiu que ele construísse uma doutrina robusta, que buscava entender a lógica por trás dos fenômenos espirituais. Assim, Kardec se tornou um verdadeiro pioneiro, e sua história é um marco que reverbera até os dias atuais, influenciando milhões de pessoas em todo o mundo. O impacto do espiritismo na sociedade foi significativo, especialmente durante o século XIX e início do século XX. A doutrina trouxe uma nova visão sobre a espiritualidade, que estava em sintonia com os avanços da ciência e da filosofia da época. Em meio a uma sociedade em transformação, o espiritismo ofereceu uma alternativa ao materialismo crescente, propondo que a vida não se limitava à existência física, mas que havia um propósito maior e mais profundo para a vida humana. Além disso, o espiritismo se destacou por sua abordagem ética e moral, incentivando a prática do amor ao próximo, a caridade e a compreensão. Essas ideias ecoaram em diversos movimentos sociais, como o abolicionismo e a luta pelos direitos humanos. A filosofia espírita, ao enfatizar a igualdade e a fraternidade entre os seres humanos, contribuiu para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. O impacto cultural do espiritismo é visível em obras literárias, artísticas e filosóficas, que foram influenciadas por seus princípios e ensinamentos. O legado de Allan Kardec permanece vivo e relevante. A sua obra continua a ser estudada e discutida, e novos movimentos e grupos espíritas surgem constantemente, buscando expandir e aprofundar os ensinamentos da doutrina. O espiritismo se tornou um fenômeno global, com adeptos em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, onde a doutrina ganhou uma força impressionante e se enraizou na cultura e na religiosidade do país. O futuro do espiritismo parece promissor, especialmente em um mundo onde questões sobre a espiritualidade e a busca por significado são cada vez mais relevantes. A filosofia espírita oferece uma resposta ao anseio humano por compreensão sobre a vida e a morte, e a reencarnação é vista por muitos como uma oportunidade de aprendizado e evolução. O diálogo interreligioso e a busca por uma ética universal também são temas que o espiritismo pode e deve abordar, contribuindo para um entendimento mais profundo entre diferentes culturas. Crenças. A história de Allan Kardec e a doutrina do espiritismo ultrapassam um mero relato de fenômenos sobrenaturais, elas representam uma revolução no pensamento humano. Ao propor uma nova maneira de compreender a vida, a morte e o nosso papel no universo, o espiritismo continua a inspirar e transformar vidas. A repercussão dessa história é um testemunho do poder da busca pela verdade e pelo conhecimento, que permanece relevante em todas as épocas. Assim, o espiritismo, com seus ensinamentos profundos e abrangentes, se reafirma como um farol de esperança e compreensão para a humanidade. A reencarnação é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita,
conforme codificada por Allan Kardec no século XIX. Este conceito não apenas fornece uma explicação para a continuidade da vida após a morte, mas também apresenta um entendimento mais profundo sobre a evolução espiritual do ser humano. Os ensinamentos do Espiritismo sobre a reencarnação são abrangentes e oferecem uma nova perspectiva sobre a vida, a moral e o propósito da existência, promovendo a ideia de que a vida é um ciclo contínuo de aprendizado e evolução. Primeiramente, o Espiritismo ensina que a reencarnação é uma lei natural que rege a vida espiritual. Segundo Kardec, os espíritos são eternos, e após a morte do corpo físico, eles não desaparecem, mas sim continuam a existir em um estado espiritual. A reencarnação é vista como um processo necessário para que os espíritos evoluam. Cada nova vida na Terra permite que o espírito aprenda e se desenvolva, aprimorando suas virtudes e superando suas falhas. Essa abordagem destaca a importância da experiência e do aprendizado, uma vez que cada encarnação é uma nova oportunidade para a evolução moral e intelectual. Kardec explica que a reencarnação é uma resposta à justiça divina. Um espírito pode reencarnar em diferentes condições sociais, econômicas e familiares, proporcionando-lhe a chance de experimentar diversas realidades e enfrentar desafios que auxiliarão em seu crescimento. Essa ideia de reencarnação como uma oportunidade de aprendizado contínuo é um dos aspectos mais reconfortantes da doutrina, pois sugere que a vida não se limita a uma única existência, mas que a um processo interminável de desenvolvimento. Outra lição central do Espiritismo sobre a reencarnação é a noção de causa e efeito, que se relaciona diretamente ao conceito de karma. Os espíritos reencarnam em resposta às ações que realizaram em vidas passadas. Assim, as experiências vividas em encarnações anteriores influenciam as condições e os desafios que enfrentarão em suas novas vidas. O Espiritismo afirma que isso promove a responsabilidade pessoal. Cada indivíduo é responsável por suas ações e suas consequências. Essa perspectiva é fundamental para a compreensão da justiça divina. Não existe punição ou recompensa externa, ao invés disso, cada espírito é guiado por suas próprias escolhas e aprendizados. Isso implica que, através da reencarnação, os espíritos têm a oportunidade de corrigir erros passados, aprender com suas experiências e progredir moralmente. Essa visão empodera os indivíduos, uma vez que a responsabilidade pelo próprio destino está em suas mãos. A reencarnação também desempenha um papel crucial na evolução espiritual do ser humano. O Espiritismo ensina que o objetivo da vida é o aprimoramento moral e intelectual, e a reencarnação proporciona as experiências necessárias para alcançar esse objetivo. Cada encarnação é uma oportunidade para que o espírito desenvolva qualidades como a paciência, a compaixão e a justiça. Essas virtudes são essenciais para o crescimento espiritual e são cultivadas ao longo de várias vidas. Além disso, a reencarnação permite que os espíritos se aproximem de Deus, buscando a perfeição. Através das vivências e aprendizados em diferentes contextos, os espíritos vão se tornando mais sábios e mais próximos da luz divina. O Espiritismo, portanto, não vê a reencarnação apenas como um ciclo de vidas, mas como um caminho de ascensão e evolução contínua. Entender a reencarnação é fundamental para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da vida e da morte. Essa doutrina oferece consolo e esperança, ao mesmo tempo em que instiga os indivíduos a refletirem sobre suas ações e comportamentos. O conhecimento de que a vida é um processo contínuo de aprendizado ajuda a aliviar o medo da morte e a encarar os desafios da vida com uma nova perspectiva. Além disso, a reencarnação promove uma visão de unidade e fraternidade entre os seres humanos, uma vez que todos estão em uma jornada de evolução semelhante. Essa compreensão pode levar a uma maior empatia e compaixão, incentivando ações de ajuda e solidariedade. O Espiritismo, ao enfatizar a reencarnação, convida a humanidade a uma reflexão profunda sobre sua própria existência e a busca por um propósito maior. Os ensinamentos do Espiritismo sobre a reencarnação são repletos de sabedoria e profundidade. Essa doutrina não apenas esclarece a continuidade da vida após a morte, mas também destaca a importância do aprendizado e da evolução moral. A reencarnação se apresenta como uma oportunidade para corrigir erros, desenvolver virtudes e se aproximar de Deus.
Compreender essa visão é fundamental para aqueles que desejam se aprofundar nos mistérios da vida e da espiritualidade, oferecendo um caminho de esperança e transformação. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A reencarnação e a lei do progresso são 2 conceitos fundamentais na doutrina espírita que se entrelaçam de maneira intrínseca. Juntas, essas ideias formam a base da compreensão espírita sobre a vida, a evolução espiritual e a finalidade da existência humana. Ao explorar como a reencarnação se relaciona com a lei do progresso, podemos perceber que cada encarnação representa uma oportunidade para o espírito evoluir, aprender e se aperfeiçoar em sua jornada espiritual. A reencarnação, segundo os princípios do Espiritismo, é a ferramenta essencial pela qual os espíritos progridem. Cada nova vida na Terra oferece ao espírito a chance de vivenciar experiências variadas, que são cruciais para seu desenvolvimento moral e intelectual. Por meio das dificuldades e desafios enfrentados em cada encarnação, o espírito é levado a refletir sobre suas ações, a corrigir erros do passado e a buscar virtudes que o aproximem de um estado de perfeição. O conceito de progresso no Espiritismo é intrinsecamente ligado à ideia de que todos os espíritos, independentemente de sua condição atual, estão em um caminho de evolução. A reencarnação permite que cada espírito passe por diferentes situações e vivencie uma gama diversificada de emoções, aprendizados e ensinamentos, possibilitando assim um avanço contínuo. Kardec, ao codificar a doutrina, enfatizou que a evolução espiritual é um processo gradual que se dá ao longo de múltiplas existências, onde cada encarnação é uma etapa rumo ao aperfeiçoamento. A lei do progresso, conforme apresentada no Espiritismo, afirma que todos os espíritos estão destinados a evoluir. Essa evolução não é apenas uma questão de tempo, mas está profundamente ligada às experiências adquiridas em cada reencarnação. Essa relação entre reencarnação e progresso é fundamental para a compreensão da justiça divina. A doutrina espírita propõe que não há punições eternas ou recompensas imutáveis, mas sim um sistema de aprendizado que permite ao espírito se reerguer, aprender com suas falhas e seguir em frente. Cada reencarnação pode ser vista como um teste que o espírito deve passar, e a forma como ele enfrenta esses desafios determina seu progresso. Assim, a lei do progresso assegura que cada espírito tem a oportunidade de evoluir, independentemente de suas escolhas passadas. A justiça divina é manifesta na possibilidade de recomeçar, de corrigir erros e de buscar novas oportunidades de aprendizado, o que é essencial para o entendimento da vida no contexto espírita. As experiências vividas em cada encarnação são fundamentais para a evolução do espírito. O Espiritismo ensina que as dificuldades e os sofrimentos enfrentados não são meras fatalidades, mas sim oportunidades de crescimento. Através das provações, o espírito aprende a desenvolver qualidades como a paciência, a resiliência e a compaixão, essenciais para seu progresso. Essa visão transforma a perspectiva da dor e do sofrimento, conferindo-lhes um significado mais profundo dentro do contexto da evolução espiritual. Ademais, a relação entre reencarnação e lei do progresso implica que a evolução não é um processo solitário. Os espíritos não evoluem apenas por meio de suas experiências pessoais, mas também por meio das interações e dos vínculos que estabelecem com outros espíritos e com o mundo ao seu redor. As relações humanas, as trocas de aprendizado e os laços de afeto são componentes essenciais para o progresso espiritual, e a reencarnação permite que esses laços sejam construídos e fortalecidos ao longo do tempo. À medida que a humanidade avança, a compreensão sobre reencarnação e progresso torna-se cada vez mais relevante. O Espiritismo propõe que estamos todos em um caminho contínuo de evolução, onde cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento. Essa visão amplia o horizonte da espiritualidade, permitindo que os indivíduos reconheçam sua responsabilidade sobre suas ações e a importância de cultivar virtudes para acelerar seu progresso. O futuro da evolução espiritual, segundo a doutrina espírita, depende da capacidade do ser humano de compreender essas verdades e aplicá-las em sua vida cotidiana. A reencarnação, ao lado da lei do progresso,
Convida todos a refletirem sobre suas escolhas, a buscarem o autoconhecimento e a se empenharem na construção de um mundo mais justo e fraterno. Essa jornada coletiva de evolução é um testemunho do potencial que cada espírito possui para crescer e se aperfeiçoar, contribuindo para uma sociedade mais harmônica e solidária. A relação entre reencarnação e a lei do progresso no Espiritismo é um convite à reflexão sobre a natureza da vida e da evolução espiritual. A reencarnação se apresenta como um meio pelo qual os espíritos têm a oportunidade de aprender, crescer e se aperfeiçoar ao longo das existências. A lei do progresso, por sua vez, assegura que todos estão em um caminho de evolução, onde cada experiência vivida é uma peça fundamental para o desenvolvimento moral e intelectual. Juntas, essas ideias formam a base de uma compreensão mais profunda da espiritualidade, oferecendo esperança e um propósito significativo para a jornada de cada ser humano. As dificuldades enfrentadas em cada encarnação são, sem dúvida, uma parte essencial do aprendizado espiritual no Espiritismo. Essas experiências desafiadoras, que muitas vezes são vistas como provações, carregam significados profundos e lições valiosas que podem guiar o espírito em sua jornada evolutiva. Ao refletir sobre os ensinamentos que podemos extrair das dificuldades, é possível perceber como elas contribuem para o crescimento moral, a construção de resiliência e a compreensão da vida em sua plenitude. Um dos principais ensinamentos que emergem das dificuldades é a importância do sofrimento como catalisador para o crescimento espiritual. O Espiritismo ensina que as experiências dolorosas não são meramente um fardo, mas sim oportunidades únicas para a evolução. Cada provação enfrentada é uma chance de desenvolver virtudes como a paciência, a empatia e a compaixão. Essas qualidades são fundamentais para o progresso moral do espírito. Quando um espírito enfrenta dificuldades, ele é desafiado a sair de sua zona de conforto e a refletir sobre suas ações e decisões. O sofrimento pode ser um poderoso professor, levando o indivíduo a buscar a mudança interior e a adotar uma postura mais altruísta. Por exemplo, alguém que passa por uma experiência de perda pode aprender sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar os relacionamentos, resultando em uma maior capacidade de amar e cuidar do próximo. As dificuldades também desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da resiliência e da coragem. Ao lidar com desafios, o espírito é encorajado a enfrentar seus medos e inseguranças. A resiliência é uma qualidade que se fortalece à medida que o indivíduo aprende a se reerguer após as quedas e a persistir diante das adversidades. Essa capacidade de enfrentar e superar obstáculos é essencial para o progresso, pois fortalece o caráter e promove uma visão mais positiva da vida. A coragem, por sua vez, é alimentada pela experiência de lidar com o desconhecido e com o sofrimento. Cada vez que um espírito enfrenta uma dificuldade com bravura, ele se aproxima mais de seu verdadeiro eu e se torna mais capaz de enfrentar novos desafios. Essa evolução é um reflexo da lei do progresso, que assegura que todas as experiências, sejam elas dolorosas ou agradáveis, contribuem para a ascensão do espírito. Outro ensinamento crucial que podemos extrair das dificuldades é a necessidade de reflexão e autoconhecimento. Quando confrontados com situações desafiadoras, somos frequentemente levados a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar nossas crenças, valores e comportamentos. Esse processo de introspecção é vital para o crescimento espiritual, pois permite que o indivíduo identifique suas fraquezas e áreas que necessitam de melhoria. O autoconhecimento é um dos principais alicerces da evolução moral. Ao compreender suas limitações e erros, o espírito pode traçar um caminho mais consciente em direção à mudança. Essa jornada interna não é fácil, mas é através dela que se desenvolve uma maior clareza sobre o propósito da vida e a verdadeira natureza do ser. A reflexão sobre as dificuldades enfrentadas também pode levar a uma maior empatia pelos outros, uma vez que reconhecemos que todos estão em sua própria jornada de aprendizado e crescimento. Por fim, as dificuldades nos ensinam sobre a solidariedade e a compaixão. Ao vivenciarmos o sofrimento, tornamo-nos mais sensíveis às dores alheias. Essa compreensão profunda do sofrimento humano nos motiva a agir com bondade e a oferecer apoio aos que estão passando por momentos difíceis. O Espiritismo destaca a importância do amor ao próximo e da fraternidade, e as experiências desafiadoras frequentemente nos conduzem a um maior comprometimento com o bem-estar dos outros.
A solidariedade se torna um valor essencial à medida que reconhecemos que ninguém está imune às dificuldades da vida. Esse entendimento nos une, promovendo um senso de comunidade e de responsabilidade coletiva. Quando ajudamos os outros a superar suas próprias dificuldades, não apenas contribuímos para o progresso deles, mas também avançamos em nossa própria jornada espiritual. As dificuldades enfrentadas em cada encarnação estão repletas de ensinamentos valiosos que podem guiar o espírito em sua evolução. A importância do sofrimento, o desenvolvimento da resiliência e da coragem, a reflexão e o autoconhecimento, bem como a solidariedade e a compaixão, são lições que moldam o caráter e promovem um progresso moral. Ao abraçar as dificuldades como oportunidades de aprendizado, os espíritos podem transformar cada desafio em um passo significativo em direção à sua ascensão espiritual, contribuindo para uma vida mais plena e significativa. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!